Então, a gente vai dar início ao painel 2. O painel 2, o tema é comunicação multicanal. A mediação vai ser feita pelo Vilnor Grubi. Eu vou chamar você aqui, Vilnor. Obrigada por ter aceitado. Eu vou falar um pouquinho sobre você aqui. Bom, o Vilnor, ele é fundador da Cliente SA, uma das maiores referências aí em relacionamento com o consumidor, né, no Brasil, em produção de conteúdo sobre esse tema. Jornalista, empresário. Vilnor é também criador do portal Call Center e cofundador da Loic. A gente também vale destacar aqui 2 lançamentos recentes, né, que levam a assinatura do Vilnor, que é o Cliente SA Summit, X-Summit, né, e o prêmio CX Cliente SA. Obrigada, Vilnor, pela participação. Você tem o nome dos palestrantes? Eu vou passar a palavra para você. Aqui. Então... Olá, pessoal. Bom dia. Para mim é uma alegria, né, como eu sempre falo nas nossas lives, estar participando e aqui ao vivo. Ao vivo, acho que é melhor ainda por conta de interação. Eu não sei como, eu acompanhei só no final aqui, mas eu acho que quanto mais interação a gente tiver, melhor nós vamos entender quem são vocês, né, e tentar focar dentro da expectativa de vocês para que essa nossa 1 hora ela seja bem produtiva, tá? Pensando em vocês, nossos clientes da Anamaid. Quero agradecer a Anamaid, a SPM, somos parceiros da SPM também, estamos desenvolvendo uma pesquisa com eles sobre experiência do cliente, aliás, sobre o nível, o índice de centralidade do cliente das empresas. Às vezes a gente se surpreende bastante com algumas informações que vêm, principalmente por falta de implementação de uma área de experiência do cliente. Mas aí vou aproveitar e já trazer os nossos amigos aqui que vão participar e a gente começa uma boa rodada aí já de conhecimento. Então, está todo mundo aqui, ó. Peter, bem-vindo, Peter. A favor. Vamos chegar na sequência aqui para o pessoal saber quem é quem. Matheus. Boa, Matheus. Obrigado aí. O Ciro. Bem-vindo, Ciro. E o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Tá bom, tá bom. Vamos dar uma colher de chá para alguém que está apoiando a gente aqui na iniciativa, aí, a pedido da Ellen. Bora lá. Eu não vi quem é o apoiador. O nome da empresa. É? Não, é que eu não tinha visto ali.
Só tomar a palavra rapidinho aqui. O primeiro vídeo foi do patrocinador da Liferay. Acho que a gente também incluímos eles no painel, que eles têm bastante a contribuir sobre o tema. E aí vocês vão ter a oportunidade de entender um pouquinho melhor. E o segundo tem um QR Code para alguns ingressos cortesia. Se não pegaram, por favor, procurem a gente, que depois a gente compartilha com vocês. Desculpa aí, aproveitando, alguém mandou no grupo. Alguém mandou já no hub lá de canais digitais. Mandaram lá, já que tem uns ingressos lá, eu vi lá no grupo. Então, esses ingressos, para quem está no hub, já está lá. Viu? Funcionando aí. Desculpa. Legal. Show. A gente colocou o QR Code no começo, depois a Ellen, se puder, coloca de novo no hub da SPM. Legal, show. Pessoal, antes de começar, eu queria, como o nosso negócio de preocupação com o cliente, entender um pouco o perfil de vocês, né? Então, eu tenho pelo menos 3 perguntas aqui que gostaria que vocês contribuíssem. Por exemplo, quem tem mais interesse na parte de tecnologia em si? O resto do pessoal é o quê? Mais interesse na reação dos consumidores ou benefícios para os consumidores, é isso? Show. Alguém é cliente aqui? Tomador de serviço, alguma coisa? Usa muito multicanal ou não? Não? Mais ou menos. Tá bom. Então, nós vamos fazer assim, fazer uma rodada de apresentação e aí vamos tentar dar o foco que a gente imagina que é o de vocês. Qualquer coisa, pergunta e a gente dá o foco daí. Acho que é melhor e eu espero que seja bem produtivo para vocês. E aí começamos com o Peter. Bom dia de novo, bem-vindo, Peter. Se apresenta e fala rapidinho para a gente aí o que você pensa do multicanal. Show. É uma IA, aí, ativo aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, sou Peter Tapia, trabalho na empresa Liferay. A Liferay, para quem não conhece, é uma empresa americana que tem presença na América Latina há mais de 15 anos. E nós somos uma empresa que oferece uma plataforma de experiência digital, o que existe hoje de mais inovador no mercado para oferecer experiências enterprise. Tá? Então, o que nós chamamos de DXP, Digital Experience Platform. Tá? E, basicamente, a minha missão dentro dessa empresa, da Liferay, é fazer com que o nosso ecossistema de parceiros consiga escalar nossa operação através de vendas e serviços para que a gente possa ajudar empresas como a Porto, empresas que têm necessidades robustas e que têm necessidades B2B, B2C, né, possam entregar melhores experiências digitais para todo o ecossistema e para o público em geral, tanto interno quanto externo. Tá? Então, hoje, o meu desafio, de fato, é essa questão de escala, e como que a gente cria essa escala tanto para o nosso ecossistema de parceiros quanto na região América Latina. Tá bom? Show. Aí, até para me acostumar, o próximo é o Matheus. O Matheus é o cara que vai trazer a informação de comportamento do mercado para a gente, né, Matheus? Bem-vindo aí. Obrigado, Avinor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Matheus Rabelo, sou da Nielsen IQ. A nossa missão como companhia, né, de uma maneira bem ampla, é mostrar ao mundo o que as pessoas querem e o que as pessoas podem querer, né, o que é a nossa informação. Então, basicamente, a gente está falando de venda, percepções do consumidor para uma gama de produtos, né? Então, a gente fala disso para os produtos de giro rápido. Vou falar um pouco mais de eletrônicos, que é a divisão que eu lidero hoje no Brasil, mas basicamente pensando em o que foi vendido, por quê, a que preço, e aí entrando mais no detalhe de consumidores, né, como foi a jornada dessas pessoas, né? E no geral, nós como companhia temos o papel de dimensionar os mercados, né? Dizer para qual segmentação geográfica ou de produto as tendências mais colaboram. E só fazendo um link rápido, né, com o nosso painel passado, assim, então toda a discussão de inteligência artificial, de ganhos de produtividade, de escala, de melhorias, né, tudo isso é o nosso dia a dia, né? E sempre uma coisa que a gente sempre põe no centro, a nossa prioridade, o nosso coração está nos clientes, né? Porque por que serve a nossa informação? Para que decisões mais acertadas possíveis sejam tomadas, né? Então, é o que a gente fala, informação para o tempo todo em decisões de negócio. Show.
Ó, te faço uma pergunta aqui só para começar a instigar. Hoje, 100% das empresas usam algum tipo de multicanal para se relacionar com seus consumidores ou não? É um ponto excelente, Ventura. Assim, 100% talvez seja ambicioso dizer, mas se eu te disser assim que dos nossos assinantes, vários ali têm times específicos de canais falando em marketplace, em D2C, na venda omnicanal, né? Começou na loja física com pesquisa e acabou sendo convertida ali no cenário online, ou o contrário, né? É uma realidade muito grande e existem times específicos para dimensionar a jornada. Então, boa Legal, parte. show. Bom, bem-vindo aí, Ciro. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Ciro Novella, eu trabalho na Azul Companhia Aérea, né? Às vezes o pessoal confunde com... Acho que tem uma seguradora também, tem algumas coisas chamadas Azul. A Azul é a maior companhia aérea em número de cidades atendidas no Brasil. Então, a gente tem muito cliente voando com a gente, são 900 voos por dia. E a gente já veio um pouco para esse tema aqui, que é de como a gente tem um cenário fragmentado de comunicação. Então, como é que você tem múltiplos pontos de contato com o cliente que podem, no nosso caso, ser físico ou digital. Então, acho que vai ser legal explorar um pouco isso hoje, de como a gente tem estratégias para manter o relacionamento com o cliente e conseguir vender também. Então, é um cliente só, mas vários canais de comunicação. E aí, hoje, na Azul, eu cuido de toda a parte de Customer Insights, NPS, olhando bastante à frente de experiência, e também cuido de toda a relação de e-commerce e venda em todos os canais proprietários e mídia paga. Não, show. Olá, Bruno. Bom dia, eu sou o Bruno Pérez, aqui na SPM eu sou professor dos cursos de comunicação e marketing digital, atuando em todas essas vertentes e canais de comunicação e marketing digital. Também sou coordenador dos cursos de comunicação e marketing digital e do Master Head of Digital Marketing, curador do Hub, então sempre falando sobre marketing digital e tirando um pouco o paletó de professor, né? Sou consultor, trabalho na área também, colega aqui fazendo doutorado na área, estudando sempre a multicanalidade, comunicação nessas áreas. Então, acho que vai ser interessante trazer um pouco do que os clientes também nos dizem, né? Com a consultoria e que a gente vê dos alunos, insights de mercado que a gente tem acesso aos estudos da academia para ajudar na discussão aí. Legal, show. A gente tem uma sequência de questões aqui pré-preparadas, né? Mas pelo que o pessoal comentou e até meio que dando sequência no painel anterior, o que acabou atraindo muito foi a inteligência artificial, né? E aí, muito aplicada, mais aplicada na parte de processos, né? E pouco para o consumidor final. Né? Pelo menos é o que a gente acaba vendo, e eu gostei dessa conclusão aí do painel anterior. Sobre isso, né? Eu acho que, ou talvez um pouquinho antes para a gente chegar nele, o Matheus já deu uma dica aí para a gente de consolidação dos multicanais. Né? Dá para falar que já tem uma consolidação, que já está sendo empregado, bem definido, bem estruturado para atender e levar uma boa experiência para o consumidor? Eu começo? Vocês que sabem. Está aberto. Boa. Vou falar um pouco do lado que eu vejo alguns clientes da utilização da inteligência artificial para o consumidor. A gente tem visto bastante na utilização de bots no atendimento, e até vai ser interessante ver como é que a Azul está lidando com esses... Deve ser centenas de atendimentos, né? O cara que perdeu o voo está num sentimento diferente do cara que quer reservar o voo. E será que a inteligência artificial consegue criar uma espécie de uma URA ali para poder direcionar? Talvez, né? O que a gente tem observado. Eu lido bastante com CRMs, a gente tem lá o RD Conversas, enfim, uma série de outros fornecedores que ainda estão caminhando nesse processo de conseguir utilizar a inteligência artificial de uma forma que possa atender o consumidor nessa parte de conversas. O que a gente sabe da utilização da inteligência artificial é na construção de conteúdos contextuais. Então, aí acho que esse é o mais antigo, né? Todo mundo sabe que se entrar na página da Amazon aqui, a página da Amazon não vai ser igual para ninguém aqui. E aí acho que a Nilce vai poder falar melhor aí, né, Matheus? A utilização dos dados que a gente tem para poder transformar experiências do consumidor de forma mais personalizada. Isso, sem dúvida, é muito importante quando a gente fala de uma navegação multicanalizada, uma vez que as experiências
precisam ter sintonia em diferentes canais, e no lado da academia a gente traz isso muito com a comunicação integrada, que eu costumo dizer nas aulas, tem alguns alunos aqui, comunicação integrada é muito fácil de explicar, mas na prática não é tão simples de se executar. A comunicação tem que ser igual em todos os pontos, tranquilo, mas sempre vai ter alguém da sua empresa lá que usa a assinatura do e-mail com o logo de 1980, vai ter uma página em algum lugar onde a comunicação é totalmente diferente, e como que a gente pode ver, talvez, a inteligência artificial para ajudar a gente a mapear esses pontos. Nesse momento, a gente ainda não tem algo que nos ajude nesse sentido. E na jornada do cliente, ainda está bastante manual, né? Eu vou querer ouvir dos colegas aí. A gente tem os CRMs que coletam dados e etc., mas a construção da jornada, no painel passado, os colegas comentaram: muita gente vai perder o emprego, já está perdendo, vai ser substituído, né? De fato, isso vai acontecer, está acontecendo, mas tem alguns pontos de tecnologia que ainda a gente precisa ter uma interação humana para construir essa segmentação, construir essa jornada e estudar essa jornada. Um dos panelistas passados falou: a gente construiu a buyer persona da nossa empresa e etc. Alguém já utilizou a inteligência artificial aqui para fazer a construção de uma buyer persona? Já tentei fazer um teste assim, pede para ela fazer a construção da buyer persona sem você dar nenhum dado para ela, um ChatGPT, por exemplo. E usem o pago, pelo amor de Deus, hein? Cuidado para não. Cuidado, a gente não falou aí no último painel sobre a segurança dos dados muito, né? Cuidado para colocar dados sensíveis de clientes e inteligências artificiais que não são protegidas, homologadas e etc. Enfim. Então, pede para ele construir a buyer persona com os dados, sem dados nenhum, né? Você fala: essa é a empresa, construa e tal. E, de um outro lado, dê para ele uma série de informações do RP, do CRM, do que você acredita, de estudos prévios, dados da Nielsen, por exemplo, e ver a diferença na construção da buyer persona. Então, a inteligência artificial ainda precisa de uma análise prévia, um universo. A gente estava conversando antes de começar o painel, né? Ali atrás, ela precisa de um universo onde ela vai investigar para que ela possa construir análises e segmentações mais precisas. Então, nesse ponto, a gente tem novas profissões, né? Eu agregaria uma coisa nessa discussão aí que eu não acredito que vai substituir. O que eu tenho visto, por exemplo, eu tenho feito lives desde a pandemia até hoje, são lives diárias, entrevistando executivos de vários segmentos. Hoje nós fizemos a nossa live número 1100 e tem assim exemplos de aplicação de inteligência artificial que eles são absurdos de estarem na frente, mas por trás tem sempre muita gente, muitos grupos formados para se desenvolvendo, se capacitando para preparar a própria inteligência artificial e aplicar em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, a IP, né, que eu acho que todo mundo conhece, que é de detergente, eles desenvolveram uma Alexa especificamente para os consumidores deles, para se comunicar com ela e ter informação sobre o processo de limpeza das casas. Imagina para desenvolver uma solução dessa, né? Então, é só um exemplo dos muitos que a gente tem lá, que está aberto, mas quem quiser pode consultar. Pegando um gancho exatamente com isso, assim, também do Bruno, um ponto que foi mencionado na última palestra foi a questão dessa experiência, a jornada do usuário, né? A gente fala muito de tecnologia, mas muitas vezes essa parte da experiência do usuário ela não é tratada da forma adequada, não se dá a importância devida para isso. E tudo começa da experiência. Em como que você vai amadurecer e transformar seus processos para que eles sejam relevantes, eles sejam efetivos. Porque nada adianta você automatizar algo que é ineficiente. Você só vai tornar o processo ineficiente e automatizado. Precisa de Exatamente. inteligência. Precisa de inteligência, você precisa de dados, você precisa de informações para que você possa transformar. Aquilo que você não mede, você não consegue controlar e promover melhorias. Então, é importante trabalhar sempre nessa questão da experiência, de fato, do usuário, criar as personas adequadas para que você possa também trabalhar posteriormente na personalização da sua informação.
Então, eu represento uma empresa que tem uma solução que oferece essa personalização para distintos públicos. Então, se eu tenho uma pessoa que está em outro país, ela vai acessar um portal com uma outra experiência, com uma outra cara, com um outro idioma. E isso tem que ser aplicado em todas as vertentes, na inteligência artificial, nos processos, no linguajar da informação. E isso, com certeza, entra em outros âmbitos também, como a questão da segurança, que você comentou também, que é um ponto extremamente importante que muitas empresas começam a não entrar em compliance com essa frente, acabam utilizando soluções que não são soluções enterprise e acabam deixando vulnerabilidades aí à mercê de pessoas mal intencionadas. Então, é importante que a gente também se atente a várias vertentes que englobam esse processo e esse tema de inteligência artificial do começo ao fim. Né? Aí eu queria que antes do Matheus, o Ciro desse os exemplos, né, que você tem e o que você pensa sobre o tema, e depois a gente cutuca o Matheus aqui com dados. Boa. Acho que é legal de amarrar aqui o que o Bruno e o Peter falaram. Tem uma coisa assim, tipo, a inteligência artificial vai substituir algumas coisas. Eu não vejo a hora que substitua algumas coisas do meu trabalho que são chatas demais de fazer, mas ainda acho que está longe de chegar nisso. Só que o que o Peter falou é muito verdade, né? Como é que a gente tem uma estratégia em cima do uso da tecnologia? Eu trabalhei muito tempo com CRM e sempre as pessoas perguntam qual ferramenta de CRM que você usa. Isso é só uma consequência de como você vai ter a estratégia em cima do relacionamento com o cliente. Então, quais problemas você quer resolver, como você conhece o cliente, aí sim você pensa na solução. E acho que a inteligência artificial ela acabou, no hype, tendo um monte de iniciativas dentro das empresas. E aí, no fim, isso acaba não refletindo numa experiência boa para o cliente. Então, um exemplo, né? A gente está agora desenvolvendo uma plataforma que é puramente para o momento da jornada do cliente, que é a busca e a compra de passagem. Então, aquele momento que a gente quer saber para onde eu vou, que lugar que é melhor de ir com família, em casal, com amigos e tudo mais. Então, isso é o momento que o cliente vai buscar a informação. Só que, dentro da minha base de clientes, prospects e clientes que já são nossos, eu tenho muito cliente com problema no voo dele. Eu tenho cliente que vai voar amanhã e o voo dele foi cancelado. Provavelmente ele vai querer que essa plataforma em que eu estou falando sobre destinos, ele dê uma informação, uma ajuda para o cliente remarcar o voo, falar sobre o aeroporto e tudo mais. Então, se a gente não tomar cuidado em pensar na estratégia e aí sim, como eu aplico a inteligência artificial, eu acho que a gente vai fragmentando cada vez mais a comunicação e relacionamento com o cliente. Então, do ponto de vista de da empresa, né, que usa plataformas, soluções e tudo mais, onde a gente quer chegar ainda está muito longe do que a gente faz hoje. Mas o que a gente cuida é para que a gente consiga, pelo menos, utilizar o dado de cliente nas ferramentas atuais da melhor forma, sempre tendo a estratégia de relacionamento, seja para venda ou para experiência. Tem uma pergunta sobre isso. Como é que você vai escalar isso para chegar onde vocês querem? O relacionamento, você disse? Não, o projeto de multicanal aplicado à inteligência artificial. Para mim, tudo está baseado sempre em dados. Então, a gente tem um roadmap muito grande na Azul, que já começou há 5 anos, aí, que é a parte de centralização de dados. Então, você conseguir ter, de forma segura, toda a informação sobre o cliente, já é o ponto de partida. E depois, acho que a escala ela vem do desenho de estratégia de relacionamento com o cliente, que isso é algo que está bem embrionário, por incrível que pareça, né, por mais que a Azul seja muito voltada para o cliente, a gente agora está desenhando toda essa estratégia de relacionamento multicanal e aí pensando nas soluções. Tá? Acho que mais ou menos. Mas eu acho que é interessante, né, que essa é uma das questões, né, como você fazer para escalar um bom projeto, né, e não ter problema, porque senão, como o Peter comentou aqui. Desculpa. Como o Peter comentou, né, senão você vai começar a escalar processos que estão todos tortos, né, todos errados, e no final, lá na frente, a IA vai começar a dar informação errada. Né? Exatamente. Acho que a gente hoje tem uma disciplina muito boa que é conseguir mensurar a performance de cada processo. Então, por exemplo, um atendimento no call center, um bot do call center. Eu sei que muita gente entra ali e não é atendido, não sai com a resposta correta. Então, esse é um tipo de inteligência que eu não vou replicar para um futuro de integração de canais. Né?
Quer dizer, vai escolhendo as suas melhores práticas e aí escalando elas. Boa. Agora é com você, Matheus. Dentro desse cenário aí, o que você viu aí que você pode abastecer a gente com informação? Sensacional. Bom, pessoal, eu vou trazer um pouco de números assim quantificados, mas só para vocês terem a referência assim, do que é objeto de estudo, né, que eu vou comentar aqui. A gente tem uma plataforma específica que olha para a jornada de consumidores. Né? Então, aqui, o que eu vou falar para vocês na sequência é um recorte dos consumidores que, em 2024, compraram eletrônicos. Tá? Então, assim, o que eu estou chamando de eletrônicos aqui? Linha branca, TVs, smartphones, notebooks, impressoras e alguns eletroportáteis também. Então, assim, essa é a cesta. Né? No geral, o que as pessoas comentam para a gente assim, nessa solução? Quanto tempo dura a jornada? 23 dias. E nesses 23 dias acontece uma série de coisas. Elas vão buscar informações em portais, em reviews, vão até o varejo, vão buscar recomendações de familiares e de amigos, enfim, tudo nesse intervalo de tempo ali até chegar no momento da conversão. Né? E aí, como a gente categoriza e clusteriza o comportamento dessas pessoas, a gente cria as personas, né, de acordo com a sua jornada. E aí dá para destacar dois grupos aqui, e a gente já fala de como que a inteligência artificial vai se relacionar com esses principais grupos. Né? 25% desses compradores têm um perfil de que a gente chama de fãs de marcas. Então, assim, são pessoas que são catequizadoras das outras. Elas vão sempre fazer a promoção de uma marca específica porque, de fato, são fãs. Né? Agora, o outro grupo, tão grande quanto em volume vendido, é um grupo que a gente chama dos... deixa eu ver o nome exatamente aqui. São os digitalmente receptivos. O que esse cronograma todo que significa? São pessoas que respondem a anúncios, pessoas que ao longo da jornada, se elas entram numa mídia social, se elas entram num portal específico e veem uma recomendação, veem uma avaliação, elas mudam de ideia. Elas veem que, opa, a marca A, eventualmente, pode resolver meu problema de uma maneira mais consistente que a marca C. Não é? Então, assim, se a gente pegar esse cluster, né, desses 25% de compradores e fazer isso conversar com mais informação e entender assim, quais são os grandes touch points, os grandes gatilhos de compra, né, toda a inteligência artificial aqui que faz esse mapeamento, que a gente pode fazer dialogar com fontes distintas, vai trazer munição para os nossos clientes, né, fazerem o que a gente chama de roubar a venda, ou seja, converter isso. Né? Então, ou seja, vai ser o elo condutor aqui para dialogar no que de fato vai gerar o desejo e vai gerar a conversão nesse cenário específico. Então, assim, para começo de conversa, assim que os nossos clientes têm usado a plataforma, dialogando com a inteligência artificial. E aí, para fechar e devolver aqui para o Vilnor, tem um ponto que a gente observa assim, com muito ganho de relevância dos últimos anos para cá, se 2024 nem se fala, mas já vinha de 23 em diante, que é o conteúdo. Né? Então, assim, mais e mais as pessoas elas querem um conteúdo e um problema que seja resolvido através de um conteúdo. Então, ou seja, o produto do nosso cliente ele precisa ser aquele herói, aquela heroína que traz um conteúdo, comunica isso de uma maneira muito categórica e é capaz de não só solucionar, mas como facilitar a vida do usuário. Né? Então, assim, conteúdo é fundamental. Adicionar uns dados de pesquisa aí, que é bem legal. Foi bacana eu ver esse recorte. Saiu, não sei quem acompanha o Data Web Reportal, né, que, pela Global Web Index, que saiu agora no começo do ano, e ele traz esses dados no mundo e também faz um recorte no Brasil. Então, tem lá as perguntas. Como que você descobre uma nova marca? E a gente vê vários canais. Então, a gente vê no Brasil, 70% das pessoas descobrem novas marcas por meio de anúncios display, banner. Aí, em segundo, Google. Terceiro, redes sociais. Então, a gente tem alguns canais que participam do momento de descoberta. Quando a gente tem lá perguntas relacionadas a relacionamento, 45% dos brasileiros, website. Onde isso é relevante? Eu também sou da época que a gente fazia site para a internet, né? No começo dos anos 2000, anos 90. E, inclusive, paguei muitos meus estudos fazendo site para as pessoas. Depois de um tempo, as pessoas... Não preciso mais de site porque eu já estou nas redes sociais. E aí, ainda existe um pouco esse paradigma, mas olha a importância do website para ir relacionamento, meio de funil. E-mail marketing. Então, tem o e-commerce trends 2025. Qual que é o canal que você quer receber informações sobre uma empresa? Aí 70% das pessoas respondem e-mail marketing. Olha a importância de um outro canal quando a gente está falando de multicanalidade. E no mesmo e-commerce trends, quais canais que você utiliza para comprar um produto?
Aí vai entrar o website, aplicativos e o marketplace. Então, olha a importância de vários canais que fazem parte dessa jornada. E aí ele finaliza dizendo assim, 70% dos brasileiros pesquisam antes de fazer uma compra. Nós somos o povo que mais pesquisa antes de fazer uma compra. Muito cultural, né? Vemos uma época de hiperinflação e etc, etc. Então, muito cultural do brasileiro. O brasileiro é o segundo povo do mundo que mais pesquisa nas redes sociais. Somos o segundo povo do mundo que mais segue influenciadores digitais. Que também, segundo o e-commerce trends, 45% dos brasileiros já compraram um produto indicado por um influenciador. Olha a quantidade de canais que fazem parte de uma jornada. Estou falando só de descoberta, né? Não estamos nem falando depois de outros momentos. Que é interessante quando a gente vê uns dados assim de um recorte que corrobora com isso, né? Então são várias pesquisas diferentes de recortes que mostram que todos nós, ou nozes, quem pegou a referência? Quem pegou é velho de internet, hein? A gente navega muito antes de fazer uma compra. E aí, quando eu falo isso assim, nas aulas ou nas consultorias, todo mundo faz assim, que nem aqui, né? E aí eu levanto uma questão, que nem o Samir falou de professor. Porque quando a gente é consumidor, a gente navega em vários canais e a gente concorda, mas quando eu sou o dono da marca, eu sou o cliente, e vocês devem ter vários clientes, o cara quer fazer uma postagem orgânica no Instagram e fica esperando vender, né? Olha lá, não funciona. Então tem esse paradigma de entender o que é a multicanalidade, mas de fato colocá-la na prática, na jornada, né? Eu vou trazer uma informação que eu acho que é interessante e também é consequência que você está comentando. Numa das nossas discussões, né, dentro das lives, a gente estava discutindo a questão do carro híbrido e o carro elétrico, né, e o carro tradicional, né, a combustão. Aí o diretor da Accenture ele estava falando que quando o consumidor entra numa concessionária para pedir informação, ele tem normalmente muito mais informação do que o vendedor vai te passar. E aí você começa a questionar o vendedor. Resultado, eles fizeram a pesquisa, 50% dos clientes que entram nas concessionárias saem insatisfeitos com a atenção na informação. E normalmente não compra o carro ali. Né? Bem interessante. Mas quem fala aí? Só vou comentar aqui o que o Bruno comentou. Eu estava pensando bastante nesses dias, assim, para marcas grandes, né, empresas grandes, eu me preocupo muito como que a gente vai aparecer numa jornada, numa parte da jornada, que é a inteligência artificial mesmo, chat GPT e tudo mais. Eu, por exemplo, eu vou viajar para outro país, se é um país que eu nunca fui ou alguma coisa assim, por exemplo, eu queria ir para o Marrocos. Eu falei, deixa eu pesquisar as companhias aéreas aqui. Aí eu joguei lá, olho primeiro a parte de segurança, claro. Eu falei, cara, eu não vou. Porque eram todas assim, tipo, tráfico humano, não fazem manutenção de aeronave. Eu falei, cara, ali eu já desisti de fazer uma compra de algumas companhias aéreas. Então, acho que esse momento do tipo, a gente tem muito claro que a pessoa pesquisa na rede social, ela pesquisa no Google e tudo mais, mas tem a nova tendência esses outros motores. E aí você muda todo o cenário de SEO e tudo mais, que vai ficando cada vez mais complexo, mas acho que é o que a gente gosta de fazer. Tem uma coisa, eu combinei com a Ellen aqui, a gente inverter a questão das perguntas. A gente abrir agora 2 perguntas até para a gente se direcionar mais dentro da expectativa de vocês, certo? Quem quer fazer uma pergunta rapidinho, para não tomar o tempo. Obrigada. Meu nome é Sheina, eu venho da mídia, publicidade. Estou sentada com 2 aqui que eu conheci lá atrás e me identifico muito com tudo que vocês falaram aí. O tio da internet, né? Desculpa. Enfim, mas a minha pergunta, não me considerem uma feminazi, se considerar tudo bem, por que 5 painelistas homens e nenhuma mulher para falar desses assuntos? Aí eu que vou te responder. Obrigada. Não, eu que fiz a mediação. Ai, desculpa, eu cheguei a convidar uma mulher aqui, mas ela não pôde vir, enfim, acabou ficando composto assim. Mas de manhã estávamos em 2, na parte da tarde a gente também contemplou as mulheres. A Sâmia, vem uma pessoa do a Sara, desculpa, a Sara, vem uma pessoa de e-commerce.
Então, mas a pessoa representante do Boticário que vem na última palestra, ela também tem esse olhar complementar de e-commerce, jornada que ela não podia vir esse horário, ela foi para a tarde. Então, a gente, em vez de trazer para cá, na das agências tem mulher. Tá bom? Lógico. Tudo bem, bom dia. Me chamo Daniel e minha dúvida tem uma relação com o que foi falado no painel passado e essa conexão com agora. No painel passado se discutiu muito sobre a customização e o nicho da personalização extrema dentro da IA. E quando a gente traz essa multicanalidade, eu percebo que o desafio passa de ser só multicanais e passa a ser uma questão de multicanais hiperpersonalizado, porque essa navegação do usuário são por diversos canais e meios, são mais de 4 gerações circulando no mesmo processo de venda, e dentro de cada geração são perfis e bolhas, né? Aqui em São Paulo a gente brinca que tem o Faria Limer, o Santa Cecília, e tem essas navegações. Como é que vocês lidam com isso, ou qual é a percepção de vocês em relação a isso, e até onde a hiperpersonalização pode se tornar um problema? Porque aí tem a piada do Instagram, eu quero viajar para o Chile, eu sou bombardeado por anúncios do Chile. E qual que é a minha percepção, o quanto isso vira paisagem também, nessa hipersegmentação? Bom, eu posso falar um pouquinho da experiência com a tecnologia que eu represento, né? A gente tem esse desafio, de fato, de oferecer experiências multicanais para todos os nossos clientes, grande porte, Petrobras, por exemplo, Vale, grandes empresas que têm uma robustez e uma necessidade de ter uma comunicação assertiva para todos os públicos, independente da região, faixa etária e tudo mais. Hoje, nós nos apoiamos num ecossistema de parceiros que são especializados em de fato, integrar soluções diversas, né, CRMs, IAs e outras tecnologias, para que isso possa estar centralizado numa única solução, né, e assim você conseguir ter as informações assertivas, atualizadas, e você também, em uma estratégia de SEO, atacar de uma forma adequada o seu público, sem que você deixe ele incomodado e sendo bombardeado de informações por todos os lados. Então, você trabalhar com uma informação adequada e você canalizar isso da forma também correta, isso vai permitir que você tenha, digamos, a assertividade naquela ação que você quer fazer. E não que você tenha o efeito contrário, que é, putz, de novo essa empresa está mexendo no saco com essa mesma informação. Então, quando a gente está falando de uma solução Enterprise, de XP, por exemplo, que oferece uma vasta possibilidade de oferecer informações, é preciso tomar muito cuidado na estratégia de comunicação com essas empresas, com esse público, na verdade, né? E também como que você vai, de certa forma, manter esse conteúdo também atrativo. Então, a hiperpersonalização com a estratégia omnichannel precisa estar bem alinhada com várias frentes e várias áreas dentro da organização. A área de comunicação, a área de tecnologia, precisam caminhar de mãos dadas para que a informação e a estratégia seja bem implementada no final do dia. Eu tenho um comentário sobre isso aqui, vou usar o exemplo do Ciro, que agora eu também quero ir para a África, e a gente estava conversando aqui. Essa parte do que você comentou no final, do anúncio começar a incomodar, né? Ela acontece porque a hiperpersonalização talvez não está muito correta, acho que é na maioria dos casos. Então, eu quero ir para Marrocos, eu pesquiso lá, e aí eu não comprei ainda. Beleza, eu vou tomar um retargeting, e aí eu acho que tem o primeiro erro na minha visão. Esse retargeting, geralmente, vai me bater por 90 dias, o ciclo de vida médio aí do pixel. Então, já é alguma coisa que, depois de um tempo, começa a incomodar. Em 90 dias, quantas trocas de criativo eu vou ser impactado? Não são muitas, e aí por isso que vira paisagem. E ele não vai entregar algo hipersegmentado com mais dados que ele tenha meu. Ele vai começar a me oferecer pacotes, que seja da Azul lá, pacote 1, 2, 3, e aí vira paisagem. Então, até que ponto a rede programática ali consegue ser conectada com sistemas mais específicos para trazer mais mensagens? E o que a gente tem visto mesmo os banners dinâmicos, né, eles não conseguem entregar algo tão hiperpersonalizado. Então, será que quando a gente, de fato, conseguir ser bem assertivo, o banner vai virar paisagem? A gente tem uma taxa de clique até que alta no mundo, uma média de 20%, que é muito alto. Né? Tudo bem, isso aí deve ter robô pra caramba e tal, é um recorte super amplo, assim, muito esquisito, mas funciona muito. Né? Então,
Será que, né, a hiperpersonalização e tal? Eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Não, mas eu queria uma parte da resposta dele e a outra do Peter aqui. Hoje, a gente estava entrevistando um diretor da Balduco e o foco era a Casa Balduco, que eles estão trazendo uma transformação para a casa. Não sei quem que já teve a experiência da casa, que é muito legal, né? É uma coisa assim muito diferente, apesar de ser só produto deles, né? Só que, por que eles fazem isso? Para justamente surpreender o consumidor dele, para que você vá nas outras experiências dele. E aí, quais são as outras experiências que eles oferecem? Por exemplo, o e-commerce. Faz sentido eles terem um e-commerce? Tem muita gente que, às vezes, quer os produtos, mas não vai passar na casa, e na casa eles já estão começando a trazer as lojas. Então, você tem uma outra experiência presencial para você experimentar os produtos deles. E uma das percepções que eles tiveram como resposta é alguns produtos ninguém vê. Você chega lá, você dá uma olhada naquela vitrine lá, tem aqueles produtos, você escolhe um, pronto, acabou. Muito pouca gente olha as prateleiras. Aí o que eles fizeram? Aumentaram o balcão para você, quando você entrar, ter mais produtos para você ver, para dar outra experiência. E aí, que eles estão? Qual é o próximo processo deles? Né? Que aí começa a entrar na personalização, não sei se chega na hiper, mas pelo menos numa personalização ainda maior para encantar o cliente deles. Se você começar a ir, por exemplo, no e-commerce, ele vai te entregar muito mais informação, não chega ao nível da Amazon, por exemplo, né? Que ele não tem essa informação, mas é integrar todas essas informações, entender o comportamento do consumidor, aonde ele estiver, né? Então, tem pontos que eles vão ter muito mais dificuldade para entregar produto. Imagine no Nordeste, né? Se não tem fábrica lá, como é que você vai entregar? Às vezes, você pega um produto de R$ 3,90, não compensa nem você comprar ele pelo custo que vai ter de transporte. Mas qual a preocupação deles? É a experiência completa do cliente deles com a marca. Que aí, se você está num supermercado, num atacarejo, num varejo, onde você estiver, você vai lembrar daquela experiência. Então, é um outro case que é espetacular quando a gente está falando de multicanal e principalmente de surpreender o cliente, né, e chegar nesse ponto de você entender o comportamento e entregar o que ele quer. Faz aí tua pergunta, Bruno. Senão eu que vou fazer para o Matheus aqui. Não, eu ia perguntar para o Peter, que quando você falou de ter uma rede de parceiros que consegue construir a personalização, se essa coleta de dados, se ela ainda é por cookies ou se existem outras tecnologias, e já mirando no cookieless world aí que estão falando há 10 anos, será que vai chegar? Né? Será que é mito? Então, assim, um pouco assim, essa personalização, ela é possível, né? Vocês trabalham mais com a implementação da tecnologia. Ela é possível sem cookies? Ela ainda é feita com cookies? Como é que a gente consegue implementar isso? É uma ótima pergunta. A nossa plataforma ela permite que a gente possa ter várias abordagens, porque justamente a gente precisa ter atender a diversos cenários, né? Por exemplo, a Azul tem uma realidade, a gente tem várias outras empresas que são completamente diferentes. E a nossa solução é tailor-made, então a gente consegue fazer e entregar uma experiência totalmente personalizada, independente da necessidade. E isso é bacana porque você oferece também para o desenvolvedor várias opções de desenvolvimento e entrega de solução para o usuário final. Então, você pode utilizar cookies, você pode utilizar a estratégia SEO, você pode utilizar outras estratégias, você pode conectar com outras soluções, como a do Matheus, por exemplo. Então, temos várias formas de integrar a mesma coisa. Isso porque, por trás, assim, a gente está falando muito de experiência, mas, por outro lado, a tecnologia é um meio para que a gente possa fazer com que, de fato, toda essa experiência multi-channel, multicanais e tudo mais, ela seja, de fato, entregue. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. E aí, como é que você escolhe a melhor tecnologia? Depende. Se você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se você não sabe trabalhar ela, se você não atualiza ela, não coloca informação relevante, não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, é aquela coisa de você utilizar uma ferramenta que vai te atender agora e também no cenário futuro, pensando em uma perspectiva também a longo prazo, em que com uma solução robusta você pode atender uma necessidade como a de hoje em dia. Existe um desafio muito grande hoje em dia que as pessoas conhecem de várias linguagens, Python, Angular, React, só que
para cada nova tecnologia, eu vou ter que aprender uma nova linguagem específica para aquela tecnologia? Não faz muito sentido hoje em dia, né? Então, a nossa plataforma permite que a gente seja democrático no desenvolvimento da solução que você quer fazer, independente da linguagem. Isso é muito bacana, porque você cria e abre uma porta gigante para várias possibilidades. Você não fica preso a uma só solução. E se você quer mudar por alguma estratégia, alguma necessidade, você faz com que esse go-to-market seja muito mais rápido. As empresas, hoje em dia, precisam entregar cada vez mais rápido as soluções. Então, você oferecendo essas ferramentas, recursos no-code, low-code, isso vai ajudar muito para que toda essa questão de estratégia e informação consistente possa ser entregue. Agora, queria provocar o Matheus mesmo, né? Como nós estamos falando dessa integração, né, de tecnologia, tanto o físico tanto o digital quanto o presencial, tem aí vários cenários que podem acontecer, né? Tem um modelo, vocês identificaram algum modelo, alguma prática que está virando bench para o mercado? O que vocês têm de informação para esclarecer esse cenário? Boa pergunta, Vinor, te conto. No geral, assim, a gente teve 3 grandes momentos, vamos dizer assim, né? Vou falar de pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né? O grande cenário pré-pandemia, a gente observava assim, para algumas linhas de produto específicas, assim, produtos de alto valor agregado, tecnologia, telas, games, etc. Assim, online sempre foi bastante crucial, né? Durante a pandemia, tudo isso foi bastante bagunçado, mas o grande interesse que a gente costuma observar agora é uma coisa até que atravessa gerações também, porque quando a gente vai para um cenário em que as lojas já estão funcionando plenamente, depois de todo o fechamento que a gente teve, né, começa a ganhar muita voz também e muita venda também o perfil da geração Z comprando, né? Ou seja, e o que é um dos grandes cenários de motivador de compra de bens duráveis, né, de eletrônicos? É um novo lar, uma nova casa, né? As pessoas saindo de casa, etc., né? E aí a gente começou a observar que, para o caso da Gen Z, especificamente, né, a multicanalidade ela veio para ficar, né? De fato, assim, se no geral hoje, né, a gente tem mais ou menos 40% das pessoas que fazem a visita ao varejo físico e também fazem uma pesquisa online, né, para o total da população, quando a gente faz o filtro específico para a Gen Z, né, ou seja, a multicanalidade já supera aí os 50%. Né? E aí, assim, como que a gente consegue medir a satisfação desse público que só cresce em relação ao bolo de quem está comprando esse tipo de produto? Né? Fazendo um gancho aqui com o Ciro, NPS. Né? Então, ou seja, além do NPS, além do NPS puro, né, a nossa solução faz o seguinte, a gente começa a observar a satisfação com alguns momentos específicos da jornada. Né? Então, ou seja, quando você foi ao varejo, como foi a sua experiência, você indicaria esse cara? Né? Então, assim, tanto durante como no pós-venda, né, para a gente entender assim, o quão crucial foi o papel, por exemplo, de um vendedor ou de um review online, que muitas vezes o review online é o cara que substitui o promotor, né, no e-commerce, para a sua conversão. Né? E tudo isso, né, a massa de dados, a massa de tendência que a gente vai trazendo a partir disso, né, vira estratégias para a continuação da criação de conteúdo, né, que vai ser o grande impulsionador assim, em relação a porque eu deveria mudar de opinião, sair da marca A e ir para a marca B. Né? Então, assim, eu vejo muito por esse lado, viu, Nora? Assim, que a Gen Z joga muito a multicanalidade para a realidade. Mais algum comentário, Ciro? Não? Tá bom. Então, acabou o painel? Não. Alguma pergunta aí de vocês? Fala aí rapidinho. Boa pergunta. Bom, olhando para o meu cenário, a nossa empresa tem um grande foco em B2B, de fato. Então, a gente procura oferecer estratégias digitais para que as empresas elas possam ser mais competitivas, né, e justamente em diversos âmbitos. Porque quando a gente está falando no cenário B2B, a gente tem N desafios ali que a gente precisa
trabalhar, mitigar e planejar. Então, a questão de envolver diversas áreas permite que você seja muito mais assertivo. Quando a gente está falando de uma solução, geralmente enterprise, a gente precisa do envolvimento de diversas áreas de negócio para que a gente possa promover, de fato, uma mudança relevante dentro daquela organização. E aí, quando a gente consegue mapear bem os processos e entender, de fato, as dores que estão gerando algum tipo de desconforto ou uma desvantagem competitiva, e a gente consegue promover uma solução que possa permear por todos os canais digitais, integrando as informações e também oferecendo essa personalização da experiência em todos os meios, seja um dispositivo móvel, seja numa loja física, isso de fato faz muita diferença. Então, hoje em dia, a gente vê muito as empresas tentando inovar, sendo bem diferentes de fato uma da outra, olhando para o concorrente, mas procurando entregar aquilo a mais. E um fator também crucial nesse fator como um todo é que a gente tem visto cada vez mais as empresas se preocupando na agilidade da entrega da solução. E aí a gente acaba entrando em outros assuntos, né? Essa questão de como você consegue fazer mais com menos recursos, como você integra de uma forma mais rápida outras soluções, também permite que outras áreas de negócio também passem a criar suas próprias soluções sem depender da área de tecnologia. E aí a gente entra num âmbito também um pouco também de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo com soluções no-code, low-code. E aí começa a entrar num outro âmbito que, de fato, aí é pauta para outro fórum também, mas que quando isso tudo acaba sendo bem trabalhado e bem planejado, que é um ponto importante, e tem também o apoio da alta gestão, isso acaba, de fato, fazendo uma mudança e gerando impacto relevante na organização. Legal. Fala, Bruno. Queria só fazer centavos de contribuição, que acho que é a importância da gente entender a jornada do consumidor B2B também, né? A multicanalidade existe, mas o que muda é o canal. Vou usar um exemplo que aconteceu agora, que eu saindo desse painel vou viajar, e aí eu brinquei com o Ciro que eu não vou de azul. Aí ele, então não vai ser legal, tal. E aí eu falei, minha defesa não foi eu que comprei, porque foi a empresa que comprou. Então é diferente o canal, né? Então quem comprou lá, o setor de compras da empresa que comprou, qual canal que ele utiliza? Quando eu falo de B2B, aí provavelmente a Azul tem uma parcerias B2B, que é um outro canal, talvez sejam outros eventos. Então, é no sentido de, isso eu tenho que olhar para o Instagram, eu tenho que olhar para o TikTok, no B2B talvez eu tenha que olhar para outros canais. A gente sabe do LinkedIn, a gente sabe do poder do e-mail marketing no B2B, mas também a gente pode fazer mídia programática em portais específicos. Então, assim, lógico, o conceito básico é o mesmo, mas muda muito os canais de contato. E aí eu vou ter canais com mais importâncias, menos importâncias, e esses dados vão ajudar a gente a entender onde que eu vou colocar a minha atribuição aí, né? Onde que eu vou colocar mais forças. O SEO é muito importante, pay-per-click é muito importante no B2B, então entender a mesma lógica, mas entender onde o canal. E aí vem a buyer persona, vem entender a jornada do cliente. Alguém comentou da jornada de 23 dias, né, para compra do produto eletrodoméstico. Alguém consegue chutar qual que é a jornada para compra de um curso de pós-graduação na SPM? A gente sabe que o ticket médio é bem mais alto, né? Em torno de 11 a 12 meses. Então, eu sei que quando a gente faz um evento aqui, e vem muitos alunos conversar com a gente, acho que o Samir não está por aqui mais, né? Ele me concordaria aqui, a gente sabe estar conversando com alunos que provavelmente vão se matricular no próximo semestre, depende do curso no próximo ano. Então, quais serão os pontos de contato que eu tenho que manter esse lead, eu tenho que manter essa pessoa sabendo que a SPM existe ao longo do caminho. Então, tem várias jornadas de conteúdo que vão existir ali, aulas abertas, eventos. Então, é mais ou menos entender a jornada de cada setor que eu estou, do nicho que eu estou, para saber usar quais ferramentas eu vou escolher quais ferramentas eu vou utilizar. Mas aí tem uma outra coisa, né? Ele está olhando para o consumidor que você está querendo atrair ele, né? Fazer a geração do lead. Tem algumas experiências aí que nós entrevistamos do pessoal que desenvolve solução, normalmente é aplicativo, às vezes vai para o celular, para você encantar o cliente que está na base, né? E aí o volume de informação, por exemplo, pegar uma área de recursos humanos. Quantas empresas de benefícios não deve bater na porta do cara de recursos humanos? Deve ser assim, gigantesco. E aí, principalmente algumas startups, o que eles descobriram? Que é dar informação
para o executivo de recursos humanos, para ele se concentrar na atividade dele e você apoiar tudo que precisa apoiar ele para os funcionários da empresa. E tem uma imensidão de empresas, imensidão, mas tem várias empresas que nós entrevistamos, das estratégias que eles acabaram desenvolvendo para se comunicar e encantar esse consumidor dele, o cliente dele. E aí eles estendem essas estratégicas usando as redes sociais. Então, por exemplo, você vai se for o caso, né, de geração Z, no TikTok você vai encontrar alguma coisa da empresa que é fornecedora da empresa que ele trabalha. Então tem umas estratégias que são bem interessantes, que aí eles extrapolam só a geração do lead, mas a fidelização, que eu acho que o custo, né, de você manter ele é muito maior do que você trazer outros clientes. É uma estratégia bem interessante e que tem muita gente aplicando, e que eu acho que aí entra muito a parte de comunicação. Aí entra o conhecimento de vocês, né, que vocês vão acabando desenvolvendo para apoiar iniciativas e trazer alternativas. Acho que esse é um grande desafio que precisa sempre ser pensado quando você vai decidir uma carreira, decidir que caminho que você vai levar, né, tentar mapear onde estão as melhores alternativas, que eu acho que são essas coisas, né, eu acho que o painel aqui ele serve muito também para dar luz, né? Então, essas questões que vocês estão trazendo, elas são fundamentais. E aí, tem uma outra questão que a gente ainda não falou, que eu acho que é bem interessante, ainda dá tempo, que é, quando nós falamos das empresas, né, e para construir as próprias estratégias de multicanal, você acaba envolvendo várias áreas, né? E, às vezes, você acaba batendo em vários silos, né? E aí, como é que você tem que integrar tudo isso? Como é que você tem que convencer as pessoas para elas aderirem, para você construir uma excelente jornada para o teu consumidor, para o teu cliente, ou para atrair cliente? Acho que esse é um grande desafio. Eu te convidaria para falar um pouco sobre isso, Ciro. Trazer a tua experiência, compartilhar a tua experiência com a gente. Boa. Acho que essa é a parte mais difícil do meu trabalho, do trabalho de gestor de comunicação, e-commerce e tudo mais. Para mim, assim, o que eu vejo é que o principal é que exista um direcionamento claro dentro da empresa, né? Então, se todo mundo está indo para o mesmo lugar, fica mais fácil de quebrar um pouco esses silos. Então, na Azul, a gente tem muito direcionamento de ter o cliente no centro. A missão da Azul é que o cliente tenha a melhor experiência de voo da vida dele. Então, beleza, todo mundo está querendo construir isso. Só que quando você chega para a operação, para o tático e tudo mais, aí é um pouco mais caótico, e aí vem a realidade. A minha estratégia como gestor sempre foi colocar tudo dentro do mesmo lugar. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma área de e-commerce e digital, só que eu tenho pessoas que estão falando com TI, que é a equipe de dados, e eu tenho pessoas falando com marketing, agências que são mais de marketing de relacionamento e tudo mais. Então, eu acho que colocar todo mundo junto no mesmo processo funciona muito. E quando você consegue colocar isso também sob a mesma gestão, isso também ajuda muito a ganhar eficiência e conseguir quebrar alguns silos. Mas, para mim, basicamente, é todo mundo remar para o mesmo lugar e você ter um objetivo claro. Então, acho que isso, enfim, parece até clichê, mas é o que tem funcionado muito para a gente, conseguir colocar essas estratégias no ar. E aí todo mundo pensa no cliente como um só, pensa em fazer o relacionamento e aí começa a definir as estratégias, plano de médio prazo, curto prazo, até a operação. Seguir cultura, né? Eu queria complementar com um ponto exatamente com isso. Um fator importante nesse processo como um todo é a cultura da empresa, né? E também um outro segundo fator tão importante quanto esse também tem o apoio do alto escalão. Se o alto escalão não está ali drivado e está também te incentivando, empurrando, né? Todo mundo remando para o mesmo lugar, não funciona, né? Então a gente precisa que a alta liderança também tenha clara a visão para onde a empresa está indo e que elas possam, de fato, descer essas informações de uma forma estruturada e adequada, porque aí sim, de fato, você consegue o convencimento e, de fato, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àquele propósito, àquela causa, àquela mudança que vai acontecer. Mas isso é um processo também de mudança cultural, né? A gente vê muito isso, a gente atua tanto no setor privado quanto no público.
No público existe um cenário completamente diferente de um privado, mas a gente sempre esbarra na questão cultural. Existem muitos fatores ali, pessoas que estão há muito tempo, existe o choque de gerações, e aí quando você tem um trabalho com várias áreas, principalmente o RH também apoiando muito nessa questão cultural e momento de transformação de uma organização, o processo acaba sendo facilitado. Mas quando não existe isso, a gente vê e percebe que existe uma resistência natural pela mudança que muitas vezes incomoda, né? A mudança é a coisa que mais incomoda o ser humano, né? Mas só para fazer um complemento rápido, eu acho que é um ponto muito positivo mesmo da cultura. Eu sempre tive sorte assim de trabalhar em empresas que a cultura é muito forte. Então, na Azul, você tem uma parte de colaboração que ela é muito presente. Então, isso ajuda muito a chegar nesse formato que eu estava comentando. Legal. Eu queria só fazer um comentário assim, puxando esse gancho de cultura e mudança, assim, que é uma coisa que a gente vive assim, diariamente, né, com os nossos assinantes e com o mercado também, né? Muitas vezes, quando você comenta, Peter, assim, do cenário de mas isso sempre funcionou muito bem dessa maneira, por que mudar, né? Por que ter que ter um novo paradigma, etc., né? Se a gente pensar mais lá na frente, né, ou seja, com a inteligência artificial, com todos os cenários que vem nos trazendo uma série de desafios, né? Se a gente conseguir seguir dessa forma, ou seja, a gente pode perder relevância, né? Se a companhia perde relevância, não se adapta, né? Pode estar aí fadada ao fracasso. Então, assim, a gente sempre se atualizar, sempre olhar para benchmarks e sempre buscar maneiras de afinar o instrumento, assim, são absolutamente vitais, né? Eu acho que, assim, além do apoio da alta gestão, da alta liderança, né, funciona muito a gente dizer que a relevância precisa ser mantida, porque se a relevância não é mantida, o budget vai para outro lugar e aí podemos ter um risco maior, né? Então, vejo por esse lado. O que a gente tem visto bastante, né, é uma discussão muito frequente, né, a preocupação com o cliente, com o consumidor. A gente vê, né, a explosão aí nos últimos tempos, nos últimos anos, da área de experiência do cliente, né? E aí ele acaba sendo um orientador, né, e está chegando ao ponto de ser estratégico em várias empresas. E quem não está ouvindo o cliente e se adaptando, o cliente consumidor, não está se adaptando a ele, corre sérios riscos aí de não ter muita continuidade, né? Acho que o ponto final da empresa chega rápido. Aí, até por conta do horário, né, cumprindo a missão aqui que a Ellen me passou, acho que dá tempo ainda de fazer uma pergunta. Opa, levantou rapidinho. Boa. Eu já estava esperando a deixa já. Eu sou o Vinícius, eu trabalho na BIMAC, que é uma associação. Então, o nosso objetivo não é vender, é reter. Então, como que eu aplico o multicanal para retenção? Porque para venda, tirar dúvida, essa parte é muito tranquila. Mas e depois? Quando o cara já está lá, eu preciso manter ele lá, eu preciso entregar serviço, eu preciso mostrar que eu estou sempre presente. Como que eu aplico isso? O exemplo que eu dei aí na área de RH, ele é espetacular, né? Ele vai muito nessa linha aí também, né? De você criar produtos para o teu cliente. Mas, bora lá. Bom, o que eu vejo aqui, Vinícius, um ponto super crucial, assim, que eu lidero o time de sucesso do cliente, né, daqui para o Brasil, para eletrônicos. E assim, quando começa uma assinatura, quando vem uma renovação, a gente sempre senta com essa pessoa, senta com esse cliente para dizer como foi o cenário passado e onde a gente quer chegar agora, né? Ou seja, a gente tem um ferramental que a gente chama de um plano de sucesso do cliente, assim, por mais palavrão que seja, a ideia é o que a gente vai fazer com esse serviço que você está buscando, né? E aí a gente define métricas, pontos específicos que a gente quer alcançar, e se a gente, ao longo do tempo previsto, que seja de 6, 12 meses, consegue alcançar aquilo que a gente de fato se propôs, aí a retenção vai ser uma coisa muito natural, né? Ou seja, a gente nem vai ter um grande problema na hora de uma discussão contratual, para não chegar naquele cenário do cliente dizer, puxa, eu estou com essa solução, mas eu nem usei. E aí, enfim, defina claro e monitore. Monitore sempre assim, para entender assim, se você acredita que pela tendência o uso deveria tomar, por exemplo, algo como 30 minutos numa semana ou 30 minutos a cada 2, 3 dias, e ele está muito abaixo disso, levanta a mão e sinaliza dizendo precisamos fazer uma correção de rota porque isso aqui ameaça a continuidade da nossa parceria, né? Então, assim, o monitoramento é fundamental. Formal, melhor dos casos, mas se não existir instrumentos formais para isso, informalmente.
Tem um case que é bem interessante, né, de uma startup chamada 11. Ela tem o propósito de atender os funcionários das empresas que em cima de previdência privada. E é basicamente como é que você vai se aposentar, né? Como é que você vai ter dinheiro lá na frente para você se garantir. Só que, quanto é que você investe ali? E aí a 11 começou a entrevistar os funcionários dos contratantes dela. Ele descobriu meio que óbvio, né? Qual que é o grande problema do brasileiro? Ele é completamente descontrolado quando fala de dinheiro. Aí eles começaram a desenvolver algumas dicas para os funcionários das empresas, eles se controlar. Como controlar? Como você vai estar gerenciando o teu dinheiro, né? E eles foram dando asas para esse processo. No fim, esse produto ficou maior do que o propósito do negócio da empresa. E o que eles acabaram conquistando? Levaram serviço para o funcionário, que está muito na linha do que o Matheus comentou, e a área tirando um esforço da área de RH. E a satisfação ia para onde? Para a área de RH. Então, a renovação desse contrato ela passa a ser natural. E a empresa, que era uma startup, foi comprada pela Icatu, para você ter uma ideia pela relevância do produto que eles acabaram criando, ouvindo o cliente do cliente deles. Mas, pessoal, a Ellen já está aqui, já se mexendo na cadeira aqui, ó. Com a resposta, de repente você já faz o encerramento. E, gente, o QR Code, a gente se compromete a responder todas novamente. Obrigada. Bom dia. Ainda é bom dia? Boa tarde, sei lá. Bom dia. Ninguém almoçou. Não almoçou, é bom dia. Minha pergunta é especificamente para vocês dois, Caio e Matheus. Meu nome é Adélia Naim, eu sou coordenadora de comunicação da Total Express. Não sei se vocês conhecem, uma grande empresa de logística. E eu gostaria de saber se vocês já estão utilizando estratégias de inteligência artificial para o que não dá certo da personalização, para a redução de custo, especificamente, né? Quais são as estratégias que vocês estão utilizando para, vamos dizer, conseguir capitanear direito ou canalizar a verba para o lugar certo, tentando reduzir custo? Boa. Total Express é aquela do lado do Azul, não é? Ali em Barueri? Ah, tá bom. Então, é o mesmo condomínio, isso aí. Bom, de personalização, né? O que eu acho que... Sendo bem franco, assim, o que a gente mais tem usado de inteligência artificial para não gastar dinheiro à toa são as inteligências que estão embarcadas em grandes veículos de mídia. Então, principalmente Meta e Google, o que eles fazem lá consegue ajudar a gente a ter campanhas com mais ROI. Então, eu não fico jogando dinheiro fora. Claro que eles que estão medindo, então espero que esteja certo, tal, exato, tudo mais. Mas eu acho que essa é a principal frente hoje para a otimização de investimento, porque ele consegue avaliar público, canal, frequência de envios e tudo mais. Quando eu entro mais para uma frente de canais proprietários, eu vejo que a gente tem muita oportunidade ainda de usar inteligência artificial para diminuir daí o custo operacional, daí a conseguir eficiência. Mas a gente tem tentado algumas coisas, mas não chegou num formato em que a gente consegue ter uma adequação entre marca, o que a marca propõe, como ela quer se posicionar, e o que uma inteligência artificial entrega. Então, eu acho que é isso. A gente tem usado, claro, em processos do dia a dia e tudo mais, mas no volume geral assim do que eu invisto em mídia, o que está ajudando são essas ferramentas dos veículos. Legal. E por aqui, te comento que assim, as nossas reflexões para a personalização elas acontecem muitas vezes dentro de casa, né? Então, ou seja, todos esses números aqui que eu comentei, alguns exemplos, etc., essa informação sai de algum lugar, né? Então, seja do varejo, seja de consumidores, e tudo isso precisa passar por vários canais de processamento, né? E a gente, como companhia, fez uma série de exercícios, né, para melhorar a experiência do cliente, mas muitas das vezes, assim, os modelos específicos ali, seja os LLMs, enfim, vários desses,
eles não conseguiram exatamente capturar uma nuance do negócio. Então, assim, muitas vezes é um processo de tentativa e erro, né? Houve aplicações assim que realmente a gente não conseguiu trazer para o nosso dia a dia. Infelizmente, foi um cenário assim em que o investimento não se pagou, mas a principal lição que a gente tem é fazer uma correção de rota rápido, né? Então, assim, identificamos aqui uma maneira que não fez sentido, vamos mudar, porque, de fato, assim, se fosse algo que, de fato, ia trazer velocidade e eficiência, iríamos adiante, mas como não foi o caso, vamos mudar. Então, enfim, foi esse ponto, assim, está sempre observando as novidades mais recentes para ver o que se adequa a um negócio bastante peculiar, né? Então, vou por esse lado. Bom, pessoal, é isso. A Ellen já estendeu o máximo que ela podia aqui. Quero agradecer, né, vocês aí, a presença, eu acho que é fundamental. Continuem questionando quem vem depois, que eu acho que esse é o grande propósito, né? E aí eu quero agradecer a Ellen, né, pelo convite e os amigos que participaram aqui desse painel. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!